Amados irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia e juntos bebermos da fonte da Palavra de Deus. Comecemos o nosso dia respirando Deus, sentindo esta sua presença amorosa, edificante, cheia de paz. Cada manhã deve ser para nós uma oportunidade de nos encontrarmos com Deus. Um Deus que está dentro de nós e não lá fora. E para isto, usemos esse mecanismo tão rico, que é o mecanismo do respirar consciente. Esse canal Sopro de Esperança tem esse único objetivo, de nos motivar a rezar consciente, a meditar por meio da nossa respiração. Respirar consciente é estar na presença de Deus neste momento presente. Vivamos esse momento com intenso zelo e harmonia em Deus. O texto que hoje nos é oferecido é o texto de Lucas capítulo 6, versículo de 20 ao 26. Esta quarta-feira, 23ª semana do tempo comum. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus, o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultares e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos, tratava melhor os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, escutamos mais uma vez o quanto é clara a pedagogia do Mestre. Ele está na planície com seus discípulos e uma multidão sedenta diante de si. Nos apresenta o conhecido sermão da planície, segundo Lucas. Mateus nos fala do sermão da montanha. Em Mateus encontramos 8 bem-aventuranças. E Mateus usa a terminologia reino dos céus, pois Mateus escreve seu livro dirigido a judeus cristãos. Enquanto Lucas usa a expressão mesmo reino de Deus. Lucas escreve ao povo, aqueles pagãos, ao povo que estão ali diante dele, os chamados povos gentios. E aqui, portanto, Jesus nos oferece em Lucas não 8 bem-aventuranças, mas 4 bem-aventuranças. Ele apresenta 4 bem-aventuranças e 4 em contrapartida, ai de vós. Leiamos, portanto, meditemos esse Evangelho fazendo essa contrapartida. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres.
Bem-aventurados vós, os pobres. Jesus está diante de uma multidão, pobre e sedenta. Esta pobreza necessariamente não é simplesmente a pobreza social, sociológica, mas esta pobreza no sentido de esvaziar-se de si e preencher-se de Deus. Este é o nosso grande desafio. Esvaziar-nos de nós mesmos e preenchermos da presença de Deus. Ser pobre é isto. E quando vivemos esta dinâmica, o que nos aguarda é o reino de Deus. Em contrapartida, ai de vós ricos, porque vocês já tendes vossa consolação. Ai de vós que diz, essa semana assistia uma reportagem na Folha de São Paulo, que é um dos donos do canal CNN do Brasil, fala que ser rico não é pecado. Esqueceu ele de explicar de que riqueza ele falava, mas não precisa. A riqueza que ele se falava é a riqueza material, a riqueza egoísta, a riqueza concentradora, é a riqueza do capitalismo que mata, que destrói. Isso é pecado, sim. Quando nós nos tornamos ricos em função de nós mesmos e esquecemos de fazer a outra parte, a caridade, a partilha dos bens. Portanto, pobre é sim aquilo que nos garante o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Bem-aventurado que agora tendes fome, fome de Deus, fome de ser um homem melhor, fome de ser uma pessoa melhor. Em contrapartida, diz Jesus, ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Aquele que agora tem fome, tereis fartura. Aquele que agora tem fartura com egoísmo, ficarás pobre. Pode não ficar pobre no contexto capitalista, mas se tornará muito pobre no sentido espiritual. Já é pobre, na verdade, no sentido espiritual. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Chorar no sentido daquele que é perseguido, que enfrenta calúnia, daquele que enfrenta desafios em nome da fé e que agora chora, mas a sua confiança é Deus e por isso vai rir, porque a sua esperança está em Deus. Em contrapartida, o terceiro ai é ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Sim, você que ri da cara dos outros, você que tem bens materiais e diz que aquele que recebe Bolsa Família é um miserável, o governo está alimentando a preguiça. É um grande equívoco. É porque você nunca viveu a pobreza na pele, para saber o quanto é duro e saber o quanto é nobre as políticas sociais de um governo que se importa com aqueles que passam necessidades, com aqueles que vivem na pele a miséria. É nobre este ato. Última bem-aventurança. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. A recompensa para essas pessoas é: alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa. Era assim que os antepassados deles tratavam os nossos profetas. Em contrapartida, diz Jesus, ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Desconfiemos daqueles que vivem só de aplausos. Desconfiemos daqueles que vivem só dos elogios dos outros. É uma pobre pessoa. Vivamos com intensidade a defesa da justiça
Era o que nos gritava neste 7 de setembro, o grito dos excluídos. O convite a nos unirmos e dar vozes àqueles que não têm vozes. Clamar pela justiça é viver o mistério, o reino de Deus aqui na terra. Peçamos neste dia a graça ao nosso bom Deus, para estarmos no mundo das bem-aventuranças e não no submundo dos ai de vós. É perigoso quando estamos nesse submundo cegamente. É preciso que estejamos e demos passos para o mundo das bem-aventuranças, porque o destino destes é o reino dos céus, o reino de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu.